Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nessa videoaula da Unidade 4, falaremos um pouco de cada um dos documentos que podemos produzir e que devemos produzir, principalmente no caso do projeto e da monografia, durante o nosso curso de graduação. Então, vamos lá. Antes de tudo, eu queria falar que tem alguns elementos, tanto do projeto, quanto da monografia, quanto do artigo científico, que são comuns. Então, vai ficar acabando um pouco repetitivo, porque são elementos que são comuns. Mas eu quero que vocês se detenham naquilo que também é específico de cada documento, porque é muito importante para vocês compreenderem o objetivo de cada um deles. Com relação ao projeto, o projeto é uma proposta de pesquisa. Você vai propor uma pesquisa. E aí, na elaboração desse projeto, o exercício de você, enquanto pesquisador, é prever como executar esse projeto, como você vai fazer. Então, vamos lá apresentar os principais elementos. O primeiro deles é a capa, o tema com a temática, a delimitação do tema, o objetivo geral e específico. O objetivo geral vai falar de um aspecto mais global do que você quer investigar. E os objetivos específicos são os objetivos mais concretos para você poder alcançar o objetivo geral. Então, deixa eu só mudar aqui a posição do videozinho. Então, eu trago aqui um exemplo bem claro de uma monografia defendida em 2019, de uma colega do meu grupo de pesquisa, para vocês perceberem a diferença. Vejam, aqui tem um objetivo mais global, mais geral, e ela traçou 3 objetivos mais específicos para poder alcançar esse objetivo geral. Além disso, é importante no projeto de pesquisa conter a justificativa, que é a relevância, o porquê, as razões de você estar realizando essa pesquisa, o seu problema, que vai trazer a lacuna de pesquisa, e isso pode estar a partir de uma questão, a questão problema ou várias questões. É importante também já trazer e indicar as hipóteses e as variáveis. E aqui, como vocês podem perceber, eu trago o problema ou a questão de pesquisa do mesmo exemplo do objetivo geral e do objetivo específico. E fica assim, nesse formato, como se fosse uma pergunta mesmo, um questionamento, tá? A ser respondido por você durante a execução da sua pesquisa e com os resultados dos seus dados coletados. Além disso, você também vai indicar o método, a técnica, os instrumentos, a amostra do universo ou os sujeitos de pesquisa e o contexto, a delimitação desse universo e dos sujeitos da pesquisa. Além disso, vai ser importante também você já elaborar um pouco do que você compreende da teoria em que você está se baseando para o seu projeto, ou da revisão bibliográfica, ou do quadro teórico, o qual ampara a sua pesquisa. Então, é importante já conter um pouco dessa leitura que você realizou para trazer os termos, os teóricos, os estudos em que está lhe ajudando enquanto uma referência para a execução do seu trabalho. Além disso, é importante também trazer os termos e os conceitos, e aí percebam que eu trouxe um exemplo do termo cultura, que ele pode ter vários significados. Pode ter um significado literário, de conjunto de materiais, e também um cultivo de bactérias. Então, assim, quando a gente indica um conceito, um termo, é importante localizar para o leitor ou para quem vai ler o seu trabalho quais são os referenciais teóricos e os sentidos que você está utilizando sobre aquele termo.
Além disso, no projeto, você também precisa trazer o cronograma. Então, o projeto é basicamente isso. O projeto se encerra aí, na proposta. E aí temos também no projeto as referências bibliográficas, que aí você pode trazer dados do IBGE, livros, resoluções, se tiver alguma lei que você vai usar. Precisa também estar nas normas da ABNT, ou seja, no padrão estético de uma literatura científica. Então, é importante também que o projeto já contenha essa formatação preconizada pela ABNT. Na monografia, você vai apresentar o seu trabalho, a sua execução, os seus resultados, a sua discussão e as suas considerações. Tá, professora, mas quais são as partes que contém na monografia? Primeiro, a gente tem a parte externa, que vai ser capa e lombada. Percebam que tem alguns itens que são obrigatórios e outros que são opcionais. Daí, eu sugiro que você consulte o manual de elaboração do TCC do IFMA, porque lá vai conter as orientações do que é que vai precisar ou não, no sentido de contemplar, né, aqueles aspectos que são obrigatórios. Aí teremos na parte interna os elementos pré-textuais, que é folha de rosto, errata, folha de apresentação, que você só obtém isso depois da aprovação da sua banca, a dedicatória, agradecimento, resumo, abstract ou resumo em língua estrangeira, lista de ilustrações, caso você utilize imagens da sua pesquisa, tabelas, lista de abreviaturas, siglas, símbolos e o sumário. Na parte interna ainda, vamos ter os elementos textuais, que é basicamente introdução, desenvolvimento e conclusão. Nessa parte aqui da introdução, você vai apresentar um pouco do seu tema, da delimitação, do problema, o objetivo geral e os específicos. No desenvolvimento, você vai falar basicamente da metodologia. Qual foi o método que você escolheu, a técnica, os instrumentos de coleta de dados, como você analisou esses dados, como você organizou, como você discutiu esses dados e realizou a análise desses dados. E, nesse ponto aqui, claro, as considerações do seu trabalho. Na parte pós-textual, nos elementos pós-textual, vamos ter as referências, o glossário, apêndice. Pronto, se você realizou uma pesquisa com alunos, professores e precisou obter a permissão deles para poder coletar os dados, o termo de consentimento livre e esclarecido que discutimos na aula da unidade 2 vai entrar aqui. Vai entrar como apêndice, por exemplo. Se você usou um documento, uma revista, um recorte de uma notícia, de uma revista, um documento de algum outro site, você pode colocar aqui como um anexo. Então, essa parte aqui, pessoal, vai depender do tipo de elemento que você utilizou na sua monografia. E isso nada mais é do que o relatório final. Então, você vai entregar para a banca vai apreciar, né? Você vai fazer as correções e assim você obterá o título. Nos artigos científicos, veja que tem alguns elementos parecidos, mas só que ele é mais reduzido, é mais enxuto. E como é que você pode fazer isso, né? Assim que você apresentar, ser aprovado na sua banca de monografia, você pode pegar os seus dados, né, enxugar um pouco mais o trabalho da monografia e botar no formato de um artigo científico, que basicamente vai ter o título do trabalho, português e inglês, nomes do autor principal e dos coautores, no caso, você e sua orientadora, resumo e palavras-chave, ou não,
E abstract e keywords precisa também, no caso, é como se fosse o resumo em inglês e as palavras-chave em inglês. E isso dá uma amplitude maior para que outras pessoas acessem o seu trabalho. A introdução, e aí nessa introdução você vai apresentar o tema, estudos mais recentes, possíveis lacunas, o problema ou a questão de pesquisa, objetivo geral e específico. Nesse artigo científico, a depender da revista científica, ele pode ter o item do referencial teórico ou do quadro teórico. Caso não tenha esse item, isso vai depender da revista, viu, pessoal? Do periódico. Caso não tenha, esse referencial ou quadro teórico pode estar na própria introdução. Depois disso, vai ter a metodologia ou os procedimentos metodológicos, que aí você vai precisar dizer o método adotado, os aspectos éticos da pesquisa. Gente, quando a gente vai submeter artigo científico, os avaliadores exigem esses aspectos éticos, né? Tipo, o número do comitê de ensino e pesquisa que aprovou o seu projeto, quais foram os termos. Então, tudo isso você precisa indicar no artigo científico. O contexto, onde foi realizado, amostragem e sujeito da pesquisa, técnicas, instrumentos, como foram registrados os dados, foi por gravador de áudio, foi por filmagem, foi por anotação do diário de campo, e também apresentar aqui como será feito o passo a passo ou como foi feito o passo a passo para analisar os dados. Daí, você vai trazer esse resultado e as discussões, e aí eu retomo aqui, que é lembrando, você vai traçar um diálogo entre os dados, literatura e a sua interpretação sobre esses dados. Você vai apresentar ele de forma organizada e discutir, né, esses dados. E após isso, vai realizar as considerações finais, agradecimentos, caso você seja bolsista, PIBIC, PIBID, e as referências. Para todos esses trabalhos, seja projeto, monografia, artigo, é necessário que sigam as normas da ABNT. Então, para cada um deles, a ABNT vai ter uma orientação. E vocês podem estar consultando isso ou na internet mesmo, ou através do manual de elaboração de trabalhos científicos, monografia e projeto de pesquisa da sua instituição. Então, essa escrita precisa estar organizada, clara e nesse formato, certo? Então, gente, a quarta unidade é basicamente isso, trazer um pouco desses elementos do que são comuns e as especificidades, tanto do projeto de pesquisa, monografia e artigo científico, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até mais!